Fala aí, galera, beleza? Como eu havia comentado com vocês, a gente vai falar sobre radiciação de monômios, né? Na aula passada nós vimos a potenciação e agora a gente vai falar sobre radiciação. Lembrando, radiciação é quando a gente fala de raízes, beleza? Então o objetivo aqui é tirar raízes de certos monômios. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, igualzinho a gente fez na aula passada, é lembrar algumas propriedades das raízes, beleza? E eu também quero lembrar duas propriedades aqui. A primeira delas é quando eu tenho a raiz, o índice da raiz é n, de um produto, A vezes B. Esse cara pode ser visto como a raiz de A vezes a raiz de B. Beleza? Então eu posso botar a raiz em cada um dos termos ali do produto. Lembra que eu falei ontem, na soma não é válido aqui também. Por exemplo, se eu tenho uma raiz enésima de A mais B, eu não posso separar isso em duas raízes, ok? Isso aqui não existe. Então, a gente tem essa primeira propriedade que vale lembrar. E a segunda propriedade, que a gente usa bastante, é a simplificação de radicais. E vocês vão entender por que a gente chama isso de simplificação. É quando eu tenho assim, ó, raiz enésima de A elevado a M. Tá vendo? Eu tenho o índice da raiz, que é o N de navio, e o expoente da base, que é o M de mamãe. Esse negócio se iguala a um radical de mesma base, onde eu vou pegar tanto o índice quanto o expoente e multiplicar por um número qualquer. Beleza? Essas duas coisas são iguais. E na prática, Rafael, como é que funciona isso? Eu vou te dar alguns exemplos que você vai relembrar. Se eu chego para você e falo assim, raiz sexta de 5 ao cubo. Na prática, isso funciona assim, ó. Eu posso dividir como se daqui, ó, pensa que daqui para cá eu tô cortando o K, certo? Na verdade, eu tô simplificando. Então, eu posso simplificar o 6 e o 3. Dá para dividir por 3, não dá? O 6 fica 3. E o 3 vira 1. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 5 elevado a 1. Tá vendo? Eu posso simplificar o expoente com o índice da raiz. Então, eu posso ter coisas como raiz de 12, por exemplo. Quem é a raiz de 12? Ah, é a raiz de 12, eu sei que é 4 vezes 3. Então, é 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? O 2 sai da raiz. Por quê? Eu simplifico o expoente. Então, o 2 vem para fora. O 3 não dá para simplificar, porque o expoente já é 1. Fica lá dentro da raiz. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente precisa relembrar para a gente começar com a parte de radiciação de monômios. Ok? Então, vamos lá, botar aqui para cima. No final, é bem simples. Se você tem a regra é a mesma. Posso até anotar aqui assim, ó, tirar a raiz da parte numérica e
da parte literal. Vamos pegar um exemplo? 16x à quarta. Pensa nesse monômiozinho aí. E eu quero tirar a raiz quadrada dele. Eu vou tirar a raiz quadrada da parte numérica e vou tirar a raiz quadrada da parte literal. Na parte numérica a gente tem um 16. Qual é a raiz de 16? 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Na parte literal eu tenho um x à quarta. Eu posso simplificar. Lembra que aqui, quando não tem nada escrito, é o 2, não é assim? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, eu tirei a raiz daquele monômiozinho ali. Vamos pegar outro exemplo. 81x à sexta y ao cubo. Eu quero novamente a raiz disso. Então vai ficar raiz de 81, 9, porque 9 vezes 9 é 81. X à sexta divide por 2, vai dar x ao cubo. Y ao cubo. O y ao cubo, a gente vai ter que pensar, porque 3 não dá para dividir por 2, certo? No expoente do x eu não peguei o 6 e dividi por 2, deu 3. O 3 não dá para dividir por 2 e dar um número exato. Então a gente vai pensar que esse y é y ao quadrado vezes y elevado a 1. Ah, Rafael, por que isso? Porque eu tenho que 2 mais 1 vai dar o 3 dali de cima, certo? E esse carinha aqui, ele sai da raiz, com o y. E esse fica dentro da raiz. Então, ó, o y sai da raiz. Esse expoente aqui do y eu divido. 2 dividido por 2 vai dar 1. Raiz de y. Y fica lá dentro. Beleza? Ah, Rafael, vai ficar aquela raiz ali? Sim, porque não tem o que fazer. Não dá para tirar aquela ali da raiz. A não ser que o todo monômio seja um quadrado perfeito, assim como no exemplo de cima. Ok? Eu vou botar outro exemplo aqui, que o monômio é um quadrado perfeito. Vamos tirar a raiz quadrada de 36 a oitava b ao quadrado. Aí fica mais simples. Raiz de 36. 6. A oitava, pega o expoente e divide por 2. Então vai ficar a elevado à quarta. O b, dá para dividir o expoente dele por 2? Dá. 2 dividido por 2, 1. Fica simples, né? A gente pode fazer com raízes que não sejam quadradas também. Por exemplo, quero calcular a raiz cúbica de 27x à sexta y ao cubo. Deixa eu só botar uma linha aqui separando, que isso aqui está muito pertinho. Isso. Então vamos lá, como é que fica esse exemplo? Eu tenho raiz cúbica. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Raiz cúbica de 27. 3. Ah, por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Certo? Beleza. Agora o x. Qual é o expoente do x? É 6. Eu vou dividir. Agora eu vou dividir por 2? Não, eu vou dividir por 3, que é o índice da raiz. Então 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Eu indiquei lá no roteiro quais são os exercícios que vocês devem fazer. Mande suas dúvidas, tá? A galera não tem mandado muitas dúvidas. Vocês podem mandar quantas dúvidas vocês quiserem. Manda pro e-mail da coordenação.
ok? Valeu, galera.